amigo vascaíno, tudo bem? Um bom dia, um bom começo de tarde, que Deus possa abençoar as nossas vidas. Mais um vídeo para a gente dar ênfase às principais notícias e assuntos do Vasco da Gama, onde iremos colocar a nossa respectiva opinião. Momento aí que o Vasco da Gama está mudando de nível, mudando aí de patamar. A gente vai falar muito aqui sobre algumas atualizações envolvendo situação aí de reforços, mercado da bola. Vamos falar também sobre a questão da renovação de contrato do Ryan. O Vasco quer ficar com o Ryan pelo menos até a Copa do Mundo. A gente vai falar muito sobre essa questão. A renovação do Ryan já está na forma. Vamos falar aqui sobre a compra de um jogador aí importante aí dos Gigantes da Colina. A gente vai falar aqui e esclarecer dois assuntos. O empréstimo da Crefisa, que tem muita gente falando M, tá? E a gente também vai falar sobre a RJ, que também tem muita gente aí, principalmente falador, falando besteira demais, certo? Cornetando. A gente vai explicar tudo e vamos falar do Campeonato Brasileiro, porque foi sim uma rodada boa para o Vasco da Gama, os jogos que a gente teve ontem, exceto ali o jogo do Fluminense, tá? Bom, você que não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva e venha fazer parte da nossa família dentro dos Maltinos, tá? Não deixe de se inscrever, por favor. Vamos começar falando aqui sobre o Campeonato Brasileiro. Ontem teve dois resultados bons, né? O São Paulo perdeu para o Grêmio, certo? O Vasco, na próxima rodada, já pode pegar um G8, caso o São Paulo tropece a partida dele. A gente também ontem teve um bom resultado no Bahia. O Vitória venceu o Bahia que estacionou ali nos 43 pontos. Então ficou faltando mesmo foi o jogo do Fluminense. O jogo do Fluminense, a gente viu que teve uma interferência ali da arbitragem. O árbitro quis se aparecer e a gente tem que tomar cuidado com a arbitragem nesse jogo de segunda-feira contra a equipe do Fluminense, tá? Muita atenção, porque agora para o Vasco não chegar a Libertadores, vão tentar garfar o Vasco de tudo que é jeito. Não fosse esses erros de arbitragem, o Vasco já seria G6 no Campeonato Brasileiro. A gente tem uma mudança aí no time do Vasco da Gama, o Hugo Moura está suspenso, foi expulso, né? O Titi vai para o meio-campo, né? Deixa a lateral, ele jogou ali improvisado, e o PH retorna ao time. A informação que eu tive hoje, vinda do CT Moacir Barbosa, agora de manhã, que o Piton se apresentou sem dores nenhuma, tá? Foi só uma cãibra mesmo que ele sentiu, e ele vai para o jogo de segunda-feira. Perfeito? Vamos fazer esclarecimentos aqui agora sobre a situação da RJ e sobre a situação do empréstimo da Crefisa. Laureano, em que pé que está essa situação da recuperação judicial? Na última semana, a gente teve a aprovação do plano. Porém, todavia, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, a PGFN, enviou à juíza responsável, a doutora Caroline Rossi, pela recuperação judicial, um documento pedindo que a homologação, né, só aconteça depois que o Vasco comprovar regularidade fiscal junto à União. A PGFN alega que o Vasco deve ali 509 milhões de dívidas federais, incluindo ali tributos, previdência e FGTS. No dia 15, tá? No dia 15 de outubro, no mesmo dia que a PGFN
protocolou esse pedido, o Vasco firmou aí uma transação individual com a PGFN que vai permitir parcelar e suspender a cobrança dessas dívidas, que é uma condição essencial para o Vasco da Gama ter as certidões que são exigidas, tá? Então, o Vasco já está em tratativas de acordo com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, tá? Para obter as certidões que a gente chama de certidões negativas com efeito depositivo, perfeito? Situação do empréstimo aí, só mais uma coisa, tem bobalhão aí, falador, que fala muito, bobalhão, dizendo que essa recuperação judicial vai durar 19 anos, porque tem acordo ali que o Vasco estendeu a 19 anos. Mentira, tá? Pela legislação vigente, tá? Pela lei 11.101/2025, tá? A lei de recuperação judicial, são 2 anos que o Vasco vai ter um acompanhamento ali do judiciário, perfeito? Até 2 anos. Dando tudo certo, o Vasco pagando em dia, a recuperação judicial sai, perfeito? Sai. Então, assim que rege a lei. Bom, agora a gente fala aqui sobre essa situação do empréstimo aí da Crefisa, tá? Ontem foi definido, o Vasco já projeta o uso de 70 milhões agora em outubro. Hoje cai 30 milhões e dia 26 cai mais 30, perdão, e dia 30 e dia 26 cai mais 40 milhões de reais. Viu, pessoal? Sobre a situação do empréstimo. E o Vasco mostrou no dia 5 de outubro à Justiça do Rio de Janeiro, perfeito, o cronograma de como que vai ser gasto esse dinheiro, tá? E foi aprovado, perfeito? Foi aprovado. Então, o recurso aí desse empréstimo será exclusivamente para despesas recorrentes, né? Com salários, fornecedores, né? E obrigações trabalhistas e fiscais durante o processo aí de recuperação judicial. Ou seja, o Vasco tem pendências ali para arcar no futebol masculino, feminino e de base, cerca de 94,5 milhões. O Vasco também tem situação de custos operacionais ali na casa de 8,5 milhões de reais e aquisição de jogadores ali e direitos econômicos que o Vasco tem que pagar, e o Vasco fez acordo depois ali da situação da recuperação judicial. Então, assim, o dinheiro vai ser usado nesse sentido. O Vasco da Gama, que simplesmente aí quer fazer a extensão de contrato do Ryan até 2028, pegou todo mundo de surpresa. Isso já tem dedo aí da Leila Pereira, né? Ela ficou atrelada ao Vasco da Gama por conta desse empréstimo. 10% agora da SAF do Vasco foi dada como garantia para ela. O Vasco vai comprar o jogador Carlos Cuesta agora, no final do ano. Tá? O Vasco já comunicou o Galatasaray e algumas negociações aí que estão em curso, que é de conhecimento público. Tá? O Vasco está com a situação do Arana muito bem encaminhada mesmo. Repito o que eu falei ontem na live: quem está trazendo o Arana para o Vasco da Gama é o mesmo empresário do Alex Teixeira, tá? A mesma coisa é a situação do jogador Luciano. O Luciano ontem foi muito mal na partida, né? E teve bobalhão, falador, falando que tá nos planos do São Paulo. Se o jogador tá no plantel, né, bobalhão? O jogador tem que jogar, né? Então a situação é a seguinte: mas o Luciano aí já tem conversas com o Vasco da Gama, contrato de 2 anos aí para ganhar 650 mil.
Situação do Nino, muito quente aí no Vasco da Gama, tá? O Nino, que é empresariado pelo mesmo empresário do Robert Renan, tá? A gente passa isso aí para vocês, perfeito. O Fernando Diniz tem conversado com o Nino positivamente todos os dias aí. O Nino tem grande chance de vir para o Vasco. E a novidade dessa manhã aí é o jogador Elinho, tá? O Fernando Diniz, ele é empresariado pelo mesmo agente do Elinho, que é o Juliano Bertolucci. E a situação é a seguinte: há um pedido do Fernando Diniz, tá, para dar preferencialidade ao Vasco, uma condição aí de empréstimo, tá, junto ao Toluca pelo jogador. Ele mesmo que era do Red Bull Bragantino e que não se adaptou lá no futebol mexicano, alternando reserva e titularidade. Perfeito? Então agradeço pela sua atenção. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!